Alô a todos, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024, e como sempre, uma alegria estar com vocês aqui hoje para a Roda 20h30, um pouquinho mais de 20h30, 8h30 da noite, em Brasília. E estamos hoje com um programa para falar das possíveis lições que a gente pode extrair do resultado das eleições no Parlamento Europeu para a direita brasileira. Essa direita tão combalida, tão em busca de caminhos, tão em busca de si mesma, né? Então esse vai ser o nosso tema de hoje, né? Lembrando que o conteúdo mais extenso, o conteúdo de reflexão mais desenvolvida da live é exclusivo para os membros da Academia Folha Política. Então vou fazer aqui uma introdução, como a gente sempre faz. Eu até adiantei um pouco os tipos de reflexão que a gente pretende fazer no tweet que eu fiz, né, na postagem que eu fiz no X, adiantando e convidando para esse programa. Mas o ambiente no qual a gente vai discutir esse tema de rumos da direita, como que a Europa influencia, como que a Europa pode inspirar, isso é exclusivo para os membros da Academia Folha Política. E com isso eu quero fazer um convite para que vocês que estão aqui e que me dão a honra, o prazer de estar aqui, mas ainda não são membros da Academia, que se inscrevam nesse nosso projeto. E para facilitar, eu estou oferecendo uma promoção, que é a promoção Começo do Recomeço. Essa promoção significa o seguinte: uma anuidade com preço especial de R$ 349. Então, R$ 349 você paga e tem acesso a todo o material da Academia Folha Política. A Agenda 2030 toda terça-feira, o curso de Logopolítica toda quarta-feira, as aulas que já estão lá prontas do curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas que já estão ali, alguns vídeos mais antigos, mas ainda acho que muito atuais, sobre globalismo, né, e coisas novas que a gente está programando para entrar na academia, eu e meus parceiros na Academia Folha Política. Então, eu acho que talvez seja um bom momento para aqueles que ainda não estão ali entrarem nesse projeto e que façam desse projeto uma parte do recomeço, né, que todos nós estamos buscando, eu acho, para o nosso país, né, e que o seu começo seja, né, o mais um passo na caminhada de cada um seja dado nesse ambiente da nossa academia. A gente não está matéria fechada, né, com um conjunto de informações, né, para serem passadas de uma pessoa para outra, não, né? E eu sempre falo na Academia Folha Política que a gente tem que trabalhar para chegar à verdade, ou para buscar a verdade, né? A gente tem que trabalhar em 3 níveis: o nível da informação, né, os fatos, o nível do conhecimento, que é uma elaboração racional desses fatos, e o nível da sabedoria, que é uma combinação desse conhecimento com o nosso sentimento. A sabedoria, ela tem a ver também com o sentimento, com o coração, com aquilo que está nos nossos anseios, na nossa profundidade. E é essa ânsia de sabedoria que nos lança para mais alto, né, que nos faz buscar a transcendência, que nos faz ter esse desejo de Deus, esse desejo de uma espiritualidade que é tão determinante para o ser humano, que foi tão determinante para o ser humano em tantas épocas e que hoje está desaparecendo. O ser humano que não tem mais desejo de Deus é um ser humano que não tem mais desejo de verdade, não tem mais desejo de si mesmo, né? Mas eu acho que esse desejo existe hoje, né? Está reprimido, né? Desejo de verdade, desejo de justiça, desejo de viver e construir sociedades que primem pela justiça e pela verdade e pela liberdade, né? Isso tudo tem a ver também com a ânsia de Deus, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus. Eu acho que, né, também podem dar uma olhada nesse aspecto da vida humana, ou seja, a ânsia pela transcendência, ela tem a ver com a ânsia, não é que só tem a ver, ela é gêmea da ânsia
pela liberdade, verdade, justiça. Mas o que eu vejo no Brasil, no mundo, é que as pessoas querem isso está preso na nossa garganta, né? A vontade de viver num mundo mais de verdade, onde, né, não imperem as falsidades, as narrativas que hoje nos dominam, né? Um mundo onde, né, a justiça seja, né, a atribuição de punições para quem comete crimes, né, e não uma negociação política para ver quem exerce o poder, e assim por diante. Nós vemos nas pessoas, nas ruas, né, esse anseio, ele está reprimido. Na Europa, eu acho que o voto no Parlamento Europeu foi uma expressão desse anseio. Ainda é pouco, mas existe uma voz mundial que está clamando por verdade, liberdade, justiça. E no Brasil, essa voz, que já foi tão forte, hoje ela é fraca, e nesses dias agora últimos a gente viu que quando surge uma pequena voz de demanda pela liberdade, essa voz tende a ser imediatamente calada, né? Não só pelos agentes censuradores, mas às vezes dentro da própria direita, o que é muito triste. Mas, então, tudo isso são coisas que a gente discute dentro da Academia Folha Política, tá? Tanto nas lives completas aqui da Agenda 2030, quanto no curso de Logopolítica e em todas as outras atividades da Academia, né? A gente não está pensando apenas na política, nem apenas, né, na filosofia, a gente está pensando na vida humana integral, no ser humano integral. Portanto, no eu integral de cada um de nós. Não é fácil a gente se integrar consigo mesmo, né? Todos os dias esse é um desafio para nós mesmos. A gente tem sempre a tentação de, olha, essa parte de mim está me atrapalhando, então essa parte vai ficar longe, essa outra não, isso aqui eu vou deixar para depois, né? E com isso a gente vai se empobrecendo e vai se deixando subjugar, né? Não só no plano político, mas em outros também, né? Fernando Pessoa dizia, olha, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, né? Então, para ser grande, ser inteiro. A gente, para ser um país grande, tem que ser inteiro, ou seja, né, não podemos recortar aqui um pedaço, olha, isso aqui é a extrema direita, isso aqui isso aqui é a determinada, ou isso aqui é a liberdade. Não, liberdade não cabe aqui, liberdade de expressão não cabe aqui. Não, a gente precisa se reintegrar. Há várias maneiras de ver isso. Estou dando aqui um exemplo de discussões possíveis e sempre presentes na nossa academia, em tudo que a gente fala, história, filosofia, teologia, bastante às vezes, né, reflexão sobre a política atual, tudo isso. Bem, então, promoção começo do recomeço, né? Se você quiser, você entra agora, já participa do restante da live. Amanhã tem aula, nós estamos começando, amanhã é a segunda aula da terceira temporada do curso de Logopolítica, já está entrando, portanto, no seu terceiro ano de existência. Você entra para tudo isso, se inscrever agora, e sobretudo com essa promoção, começo do recomeço, com R$349, tá certo? Bom, então, eu no domingo já falei um pouco sobre as eleições europeias, e, no entanto, a gente ainda não tinha todos os resultados, continua não tendo 100% dos resultados, mas já tem o panorama praticamente definido dos partidos e das coalizões possíveis. Então, rapidamente, voltar aqui com vocês a alguns gráficos para a gente ver a composição da coisa, a nova composição do Parlamento Europeu e o que isso significa. Lembrando que, como é que acontece no Parlamento Europeu? Não existem partidos europeus, existem partidos nacionais em cada um dos partidos da União Europeia, dos 27 países. Então, em cada país acontecem as eleições e são eleitos em cada país um determinado número de deputados de acordo com a população, com a proporcionalidade da população daquele país dentro de um parlamento de 720 assentos.
Então, cada pessoa é eleita por um partido, né, dentro do seu... Quando chegam em Bruxelas, na sede do Parlamento Europeu, os deputados dos partidos se unem em grupos, né, em grupos com afinidade ideológica, né, cada um deles vários partidos, né, dos vários países. Então, em Bruxelas, na sede do Parlamento Europeu, tem uma sede em Luxemburgo também, na sede do Parlamento Europeu, e no funcionamento do Parlamento, o que existem não são partidos, são grupos, né, são grupos partidários, grupos políticos. Né. E o fundamental agora é que o Parlamento Europeu é que define quem será o próximo presidente da Comissão Europeia, que é como se fosse um primeiro-ministro, como se fosse o chefe de governo. Para ser presidente da comissão é preciso ter metade dos votos dos membros do Parlamento Europeu mais um, né, portanto ter uma maioria absoluta no parlamento. E daí decorre, então, depois o processo de escolha dos outros comissários, que é como se fossem os ministros. Né? O fundamental é o presidente da comissão, que vai dar o tom da União Europeia. Então, essa é a importância do que a gente está vivendo agora. Né? O próximo presidente, portanto, a linha política que será adotada pela União Europeia, o próximo presidente da Comissão Europeia será escolhido pela maioria dos deputados agrupados nesses grupos aqui. Né? Então, vamos rapidamente ver como é que ficou, né, praticamente 100% aqui nesse gráfico, né, então a projeção ainda é uma projeção, porque nem todos os votos já estão contados, mas vai ser praticamente assim, né, por afiliação, né, afiliação de grupos. Então, esse azul primeiro aqui é a centro-direita, o grupo chamado EPP, que é o grupo chamado Grupo Popular. Na verdade, é o grupo de centro-direita, cada vez mais para o centro e menos para a direita, mas foi o que elegeu o maior número de eurodeputados, 188. O segundo, o social-democrata, que é considerado de centro-esquerda, 135, e o terceiro já é um dos grupos da direita conservadora, da direita verdadeira, autêntica, com 83 membros no Parlamento Europeu, no próximo parlamento, né, na próxima legislatura. Depois o grupo liberal, que é, né, obviamente de centro, e, enfim, com ideologia liberal, é o grupo do qual participa o partido do Emmanuel Macron, na França. Esse grupo que é dos não inscritos, mas tem uma certa afinidade entre eles, geralmente são partidos que são contra o excesso de regulamentação, são partidos eurocéticos, né, contra o avanço permanente das instituições europeias por cima das soberanias nacionais. A gente vai comentar um pouquinho depois a composição deles aqui. Depois, esse preto aqui é o grupo Identidade, com 64 membros eleitos, também, né, considerado de direita, portanto. Depois os verdes, com 53, e o grupo de esquerda, né, que pode se considerar extrema esquerda, com apenas 40. Tá? Se você faz as combinações possíveis, né, o que nós temos? Nós temos o seguinte, deixa eu ver aqui. Então, isso aqui então seria centro-direita, né, com 188. E esses três grupos aqui, de um modo geral, seriam a direita conservadora. E, entre eles somam 223. Né? Então, se você soma esses dois grupos, você tem 411. Ou seja, uma larga maioria. Se o grupo, portanto, da centro-direita e os três grupos da direita conservadora se unirem, eles definem quem vai ser o próximo presidente da Comissão Europeia e os membros da União e os rumos da União Europeia. Né? Aqui dentro desse grupo cinza aqui, dos não inscritos, complica um pouco porque nem todos têm uma tendência de direita. Aqui dentro, por exemplo, tem o movimento Cinque Stelle da Itália, que é um movimento ao mesmo tempo eurocético, mas muitas vezes mais identificado com causas
de esquerda, né, e outros grupos que não se alinhariam propriamente com o que a gente chama de conservadorismo. Mas, pegando os dois principais partidos desse grupo, que são a Alternativa für Deutschland, a Alternativa para a Alemanha, e o Fidesz, que é da Hungria, do primeiro-ministro Orbán, e contando apenas com esses, você teria, então aqui seria assim, parcial, né? Você teria, de toda forma, uma maioria que eu calculei aqui em 372, tá? 372 eurodeputados, o que continua sendo uma maioria suficiente para para eleger o novo presidente da comissão, né? Já que são 720 deputados, a maioria seriam 360 ou 361. Um aspecto que eu achei interessante é que nos anos... caiu aqui deixa eu deixar de... Só um segundinho, deixa eu ver se eu consigo transmitir novamente aqui. Já sei o que aconteceu. Só um segundo. Mas já vou adiantando para vocês. Nos anos 90, quando eu pessoalmente servi na Embaixada do Brasil junto à União Europeia, em Bruxelas, havia toda uma especulação sobre o futuro da União Europeia, e naquele momento me lembro de ler um estudo, um cenário futuro, onde se considerava que o cenário mais provável é que a Europa passasse a ser governada por uma aliança dos verdes e dos socialistas, né? Na verdade, isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Esse cenário estava bem feito, né? Mas essa aliança dos verdes e dos socialistas, ela é uma aliança costurada no plano das elites, não no plano das pessoas e dos eleitores. Então, quando você deixa, né, a população votar, a população não vota para criar maiorias de socialistas e verdes, certo? Deixa eu recompor aqui, deixa eu ver se eu tenho novamente aqui a transmissão. Acho que tem. Só um segundinho, né? O que tem acontecido ao longo do tempo? A centro-direita, né, tem se aproximado da esquerda e dos verdes e de toda essa agenda climática, dessa agenda de dominação a partir do clima, e tem feito, digamos, o papel que se imaginava que seria o papel dos socialistas, o papel da esquerda, nessas projeções dos anos 90. Né? Então, nesses últimos 10, 15, 20 anos, a Europa foi... no fundo, governada por uma aliança, né, da centro-direita com a esquerda, com os verdes. Né? Os verdes e a esquerda são sempre a mesma coisa no sentido do poder final, mas, enfim, trabalham para públicos diferentes. Né? Então, o que se criou foi essa mega aliança de conveniência e de elites, né? Essa aliança de conchavos, não uma aliança de poder junto à população. De popularidade. Essa aliança dos vários elementos do sistema, aquele chamado direita dentro de um sistema, aquele chamado esquerda dentro do sistema, os verdes dentro do sistema, tudo isso criando isso que existe hoje na União Europeia, que é uma crescente tirania regulatória a partir de Bruxelas, impondo as pessoas, por exemplo, a comerem carne de inseto, a não se aquecerem suficientemente no inverno, né, porque não tem combustível suficiente, já que estão renunciando aos combustíveis fósseis, e assim por diante. Então, talvez hoje, com essa nova composição do Parlamento Europeu, se quebre essa hegemonia desse tipo de ideia, desse tipo de prática, desse tipo de governança. Já é algo demandado pelas populações, mas agora é talvez um momento chave, né, de mudança. Do que depende esse paradigma? Depende basicamente do centro-direita. Esse que a gente viu aqui, vamos voltar a projetar.
Vamos voltar a projetar aqui. Só um segundinho. Né? Apresentar. Cadê? Deveria estar em algum lugar, né? Está aqui. Pronto. Né? Então, depende basicamente aqui do centro-direita. Né? A formação desse novo paradigma. O paradigma, né, de uma Europa, né, governada pela direita. O que significaria isso? Né? Mais soberania nacional, menos imposição de Bruxelas, né? Menos inseto e mais carne de verdade para as pessoas comerem, né? Menos imigração descontrolada, né? A imigração está aí, né, criando todo tipo de violência, infelizmente, né, nas cidades europeias. Isso é o que significaria, né? Significaria um mundo, um recomeço, né? Um começo de um recomeço, talvez, né? De uma Europa, pelo menos, né? Mas colocando também o peso da Europa no mundo, né? A favor, né, de uma busca de justiça, liberdade, soberania, né? Conforme a gente estava vendo aqui. Liberdade, justiça, verdade. Né? O mundo tem sido administrado por uma aliança, né, dos verdes, dos socialistas, né, dos centristas e da mentira. Né? E da mentira. Todo a programação é baseada em mentira, e, né, nesse século XXI, com o globalismo, o centro, né, tendência liberal, o centro-direita, o centro, né, centrões diferentes do mundo, né, migraram para esse mundo da mentira, ou tendem a migrar. E quem sabe agora é a maneira de quebrar. Quer dizer, o que está em jogo aqui vai ser possível quebrar a aliança, né, da centro-direita com a esquerda e os verdes, né, e formar uma aliança de direita, ou seja, entre a direita conservadora e, digamos, a direita liberal, a centro-direita? Será que vai ser possível? Essa é a grande questão. Tá? Um aspecto interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Já estamos aqui terminando a parte aqui aberta da live, mas um segundinho, deixa eu fazer um outro... sim, não, vamos só primeiro ver aqui, ainda em termos de números, né, como é que foi o comportamento em comparação com a última eleição, com a eleição de 2019. Tá? Então, você vê o seguinte, o centro-direita cresceu, teve mais 10 deputados, os 3 grupos de direita conservadora cresceram, o que mais cresceu foi os não inscritos aqui, aquele que tem a Hungria, enfim, o Fidesz da Hungria e a Alternativa para a Alemanha. Também cresceu muito o SR, que é o grupo também de conservadores, nacional conservadores, e cresceu o grupo, né, chamado de grupo de direita, embora todos os outros sejam de direita também, esse grupo de identidade, né? Enquanto que diminuíram, né, a centro-esquerda, diminuíram os liberais, né, muito, e diminuíram os verdes, e a extrema-esquerda até conseguiu aumentar um pouquinho. Né? Mas, basicamente, você vê um movimento claro. Né? Então, se você soma as perdas dessa antiga aliança, que ainda está no poder, de esquerda com digamos, aspectos do centro e verdes, você vê que eles diminuíram em 27, 19, são 46, né? Menos 46 deputados. Num cenário tão fragmentado, faz uma diferença imensa, né? Enquanto que a direita conservadora cresceu em 20, 47, né? Mais 47, e o centro-direita cresceu em mais 10, né? Então, cresceu, mas cresceu um pouquinho. A direita conservadora, como um todo, cresceu muito. Ela é que, de certa forma, absorveu as principais perdas aqui da esquerda. Tá? Os liberais também. Quer dizer, as pessoas, o que isso aqui significa? As pessoas querem, cada vez mais, eu acho que ideias claras. Né? Para onde vai? Né? Você é liberal? Tá bom, então vamos ter mais liberdade? Não, a gente vai ter mais
regulamentação climática, mais regulamentação sobre alimentação, sobre energia, você não vai poder mais usar carro individual, vai todo mundo ter que fazer transporte coletivo, vai ter passaporte para você visitar sua avó numa cidade a 10 quilômetros de distância, né? E isso é liberalismo, né? Não é o que as pessoas querem, não é o que as pessoas entendem como liberalismo, né? As pessoas querem ideias claras, né? Muitas ainda, talvez, vejam ideias claras na centro-direita. A centro-direita, ela, né, muitas vezes tem um discurso diferente de uma prática. O certo é que há uma demanda por liberdade, né? E esses números indicam isso. Bom, aqui o voto popular, né, ou seja, somando os votos, porque aquilo é o número de assentos eleitos, né, mas é semelhante, né, o número de votos para cada um desses grupos, né. Nem vale a pena a gente se deter muito aqui. Eu queria só então mostrar também esse mapa, né, onde você tem aqui pela cor qual foi o partido mais votado, o grupo, né, mais votado em cada país europeu. Você vê que os socialistas, eles somente foram os mais votados aqui na Suécia, na Lituânia, na Romênia e em Portugal, tá? Né, país assim, né, no fundo, né, mais nas bordas, digamos, da União Europeia. E a esquerda, na Irlanda, tem uma política muito peculiar. Isso também não quer dizer um predomínio tão grande, porque se você tem uma fragmentação muito grande, às vezes o partido mais votado é um partido que tem 20 e poucos % dos votos. Mas, enfim, não deixa de dar uma ideia, né? Os liberais tiveram o partido mais votado apenas na Bélgica, na Dinamarca e na Bulgária. E os verdes na Holanda, Países Baixos, né? No restante todo da União Europeia, você teve a direita vencendo, ou a centro-direita ou a direita conservadora, tá? Então, os maiores partidos. Na Alemanha, você teve como partido mais votado o partido, enfim, de centro-direita. Na França, o partido de direita conservadora, da Marine Le Pen. Centro-direita também na Polônia. País também extremamente populoso, cada vez um dos mais importantes da Europa. Na Itália, você teve os conservadores, assim como na República Tcheca, aqui, conservadores também, e na Espanha, a centro-direita, né? Então, aqui, os 5 populosos da Europa, que são, né, esses 5 aqui, Polônia, Alemanha, França, Espanha e Itália, todos eles votaram ou na centro-direita ou na direita, tá? Só para a gente ter uma ideia disso. Sim, e o que eu queria mostrar para vocês, então, só para a gente até já introduzir o tema do Brasil, que é o seguinte. Deixa eu tirar aqui e trazer uma outra forma aqui desse mesmo gráfico, no fundo, mas a gente consegue interagir. Então, deixa eu projetar, um segundinho, apresentar aqui. Então, aqui você pode ir abrindo para ver quais são os partidos, né, dentro de cada grupo, né? Então você vê, embora esse grupo preto aqui que é chamado, né, de direita identitária, não tenha sido um dos mais votados, mas ele tem o partido que foi o maior, vai se tornar o maior partido dentro do Parlamento Europeu, não grupo, né? Portanto, os grupos são formados por delegações de partidos nacionais. Então, o Rassemblement National, que é o partido da Marine Le Pen, se tornou o partido que mandou mais deputados para o Parlamento Europeu. O segundo é o Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, da Itália, né, da direita conservadora italiana. Né. O terceiro é a CDU alemã. Né. Normalmente, claro, os partidos mais numerosos no Parlamento Europeu são esses partidos dos países mais populosos, que são os países que têm mais cadeiras no Parlamento, né? Mas então é interessante você notar que, embora a centro-direita ela tem apenas o terceiro maior partido lá dentro, que é a União Democrata Cristã,
né? Essa questão dos partidos é importante porque, tudo bem, o cara está lá, o eurodeputado, ele faz parte de um grupo parlamentar, né, da centro-direita, da centro-esquerda, etc. Não, faz, mas há toda a relação, digamos, política dele, né, a fonte digamos, dos votos dele, a lealdade política dele, a inserção política dele vem do seu partido nacional, né? Então, são partidos que se unem, mas o importante, de certa forma, são os partidos nacionais. Bem, então, só para mostrar, aqui nos não inscritos, né, você tem a Alternativa für Deutschland, que elegeu 15, o Fidesz da Hungria, que elegeu 10, Cinque Stelle, e aqui você tem um partido que se chama Bündnis Sarah Wagenknecht, né, ou seja, né, a Aliança Sarah Wagenknecht. Não é alinhado com nenhum grupo. Você vai ver o que é. Sarah Wagenknecht é uma política alemã, ela deu o nome ao próprio partido, e é um partido que se qualifica e se apresenta como um partido populista de esquerda. Tá? Basicamente é o quê? É uma operação da esquerda alemã, europeia, para criar um balcãozinho que satisfaça o desejo das pessoas que estão votando na direita, mas, né, ali chamando de, assim, com uma vinculação, na verdade, com a esquerda, né? Eu digo isso, então, porque isso corrobora aquilo que eu tenho falado muito, que a esquerda, ela tem produtos para todos os gostos, ela tem uma rede de lojas que são diferentes, lojas para atender diferentes públicos, com diferentes produtos, né, mas todos fazem parte da mesma holding, todos fazem parte do mesmo conglomerado, né? E todas essas lojas, lá dentro tem um alçapão, né? Você entra na loja da esquerda, seja, né, da esquerda identitária, da esquerda populista, da esquerda liberal, da esquerda econômica, você cai no alçapão e os alçapões todos conduzem para, né, o comunismo marxista lá embaixo. Então, esse aparentemente é o caso desse partido, né? Estão vendo, olha, a alternativa para a Alemanha, né, digamos, chamada populista de direita, né, e então está, né, tendo resultados excelentes. Vamos comer um pouco desses resultados aí. Claro, a população não está satisfeita com os partidos tradicionais, vamos criar um nosso aqui, né, dizendo mais ou menos as mesmas coisas que a alternativa para a Alemanha diz, contestando a imigração, contestando, né, o predomínio das instituições europeias sobre as instituições nacionais, contestando os problemas do estado de bem-estar social, de repente contestando, não sei todo o programa da Sarah Wagenknecht, mas imagino que seja por essa linha, né, contestando a questão da regulamentação climática, né, só que, né, na prática é um braço da esquerda. Então, se você cai ali, né, achando que vão te dar tudo isso, na verdade vão te dar esquerda, vão te dar, né, um partido que, na hora, né, vamos ver, vai estar junto com as políticas de esquerda, as políticas globalistas, de hiperregulamentação, etc. Né? Então, e só para encerrar essa parte, o que a gente vê na direita europeia, né? Nós vemos, de certa forma, na esquerda isso é programático, na direita acho que não é, mas tem uma utilidade política imensa, que é o seguinte: na direita europeia você tem opções diferentes. Você tem opções diferentes dentro da direita, né? Ela tem produtos, não digo para todos, mas para vários gostos. A direita tem, né, portanto, partidos, né, que são mais ligados à liberdade econômica, né? Mas tem partidos que são mais ligados à soberania, outros que são mais ligados à identidade nacional, né? Outros que são mais ligados a contestar a política do clima, outros que são mais ligados a contestar a onda de imigração descontrolada, né? E esses partidos, se eles se articularem, eles terão o poder dentro da União Europeia, terão a presidência da nova comissão, né? Então, a direita na Europa está aprendendo, eu acho, a fazer isso, ainda tem que aprender melhor, mas está aprendendo a ter esses poderes. Eu acho que, né, esses partidos diferentes, esses produtos diferentes, né, essa linha de produtos, eu tenho a impressão de que é diferente porque chega lá dentro, não tem alçapão, né? Acho que a direita tende a não ter alçapão, as pessoas realmente acreditam em coisas um pouco diferentes e
gostam de ter espaços diferentes onde elas têm aprofundam seus valores, as suas preferências, mas ao mesmo tempo se articulam com outras preferências que têm afinidade com elas. No Brasil, o que a gente vê na direita? Né? Na esquerda, primeiro, a gente vê o mesmo esquema da União Europeia. Porque a esquerda é a mesma coisa no mundo todo. A esquerda toda ela provém do marxismo-leninismo, do marxismo-leninismo, maoísmo, e hoje do marxismo-leninismo, maoísmo, globalismo. Né? Cada uma dessas etapas do marxismo, ela não nega a etapa anterior, ela absorve a etapa anterior e a aperfeiçoa, digamos, e a aprofunda. Né? Então, o marxismo-leninismo ele não é contra o marxismo original, ele dá uma determinada forma ao marxismo. Depois, o que eu estou chamando aqui de marxismo-leninismo, o maoísmo, ele não nega o leninismo, ele acrescenta um cardápio aí do Mao Tse Tung, da China comunista, nesse projeto que já tinha o leninismo como centro. Né? E hoje você tem, então, o marxismo, o leninismo, o maoísmo, o globalismo, que incorpora tudo isso com uma cara diferente para o século XXI, mas dá continuidade a esse projeto. E a esquerda, então, sempre foi esse processo de ter produtos para todos os públicos. Né? Tanto que hoje você tem quem é leninista puro dentro da esquerda, quem é stalinista, quem é maoísta e quem é globalista, que acha que não é comunista, mas no fundo é tão comunista quanto o leninista e o maoísta. E no Brasil você tem isso, tem produtos para todos os gostos. Temos examinado aqui, por exemplo, nos programas, os produtos que estão sendo confeccionados pela esquerda para um público de gosto conservador, né? O encantador de melancias, do qual a gente falou outro dia, né? Aldo Rebelo, é um desses produtos, né? Para quem gosta de nacionalismo, tá ali então um nacionalismo de esquerda. Para quem gosta de soberania, tá aí uma soberania, mas é soberania? Não, é soberania de esquerda. Você vai olhar, se você olha assim, é soberania, está falando mal das ONGs e tal. Você olha no microscópio, né, você vê ali os bichinhos, né, do comunismo, roendo comendo a sua liberdade, né, e criando narrativas e destruindo a verdade e tudo isso. Né. Mas é um produto que atrai algumas pessoas. A direita quer ter um produto só, não é estranho? Né? A direita brasileira se beneficiaria imensamente de você ter linhas diferentes de direita. Né? Então, uma linha que adora, venera o presidente Bolsonaro, ótimo. Né? Uma outra linha que não gosta tanto. Né? Outra linha que não gosta nada. Outra linha que não é que gosta nem não gosta, mas dá atenção, quer dar mais atenção ao tema econômico, recuperar a liberdade econômica. Outra que talvez queira dar mais atenção, né, aos temas de combater a ideologia de gênero, combater a destruição da família. Outra que vai talvez dar mais atenção aos temas, talvez, de soberania, por exemplo, de inserção internacional. E hoje não existe isso, e as sementes que existem para criar, digamos, vários ambientes de direita, a tendência é que tem gente querendo destruir essas sementes ali quando elas estão começando a germinar. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, a esquerda diz assim, olha, aqui para todo mundo, eu tenho aqui para todo mundo, até para conservador tem, que é esse negócio aí do nacionalismo de esquerda, do nacionalismo admirador do Putin, admirador do Dugin, né? Então, até para quem é de direita, a esquerda tem um produto. Né? E a direita só quer ter um produto único, né? Que é o bolsonarismo. Quem quiser, não, mas eu não topo muito essa questão de bolsonarismo. Então você não é de direita, você é traidor, você é petista, você é terceira via, você é isentão, sai daqui, desapareça. Como é que a direita brasileira vai chegar a algum lugar com esse tipo de atitude? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês e vamos continuar essa análise aqui entre nós dentro do ambiente da Academia Folha Política. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueçam da promoção Começo do Recomeço, que te oferece a possibilidade de, inclusive, ter acesso à Agenda 2030 Integral e todos os outros produtos da Academia Folha Política. Nós também temos uma linha de produtos boa.
Você tem acesso a tudo isso com a promoção Começo do Recomeço por apenas R$ 349 a anuidade, tá bom? Bem, então, obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Vamos continuar aqui entre nós, tá certo? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas
sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa